Olá, sábado 15 de junho, o programa Respostas está de volta. Nós que estamos fazendo esse nosso caminho, o programa Respostas não vem aqui para te dar uma receita de bolo, porque a vida tem seus mistérios, tem seus caminhos, mas esse programa visa exatamente acompanhar o nosso caminho de fé, buscando na palavra de Deus, buscando no pensamento cristão, na igreja, nas suas reflexões, aqueles elementos e aquelas respostas para o nosso caminho de discernimento. Nós estamos sempre procurando, na nossa vida, realizar a vontade de Deus. E como conformar essa vontade de Deus ao caminho cotidiano da minha vida? Todos nós queremos agir como Cristo, pensar como Cristo, viver como Ele viveu, diz a música do Padre Zezinho. Então nós queremos fazer desse programa exatamente adequar, colocar nossa vida em profunda sintonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para todos nós. Sabemos que o nosso caminho dentro das nossas comunidades, dentro da sociedade onde nós vivemos, pede de nós um contínuo discernimento. E por isso que esse programa Respostas existe, exatamente para ajudar vocês no discernimento. Mas eu repito, o programa não vem oferecer uma receita de bolo, né? Porque isso, no fundo, também essas respostas dependem da apropriação de cada um, da interpretação, da acolhida, de modo que cada um vai realizando de um modo único e individual o seu caminho de relação com Deus, de caminho para a plenitude daquilo que Deus prepara já neste mundo de graça, de vida para todos nós. E nós estamos então, nesse programa, nós vamos dar continuidade. Nesse primeiro bloco, vocês sabem que nós vamos refletir a partir de um texto que é muito importante para a igreja que entrou nesse novo milênio. O que aconteceu? Lá em 1965, de 63 a 65, aconteceu na igreja um grande concílio. Os bispos do mundo inteiro se reuniram em Roma junto ao Papa. O Papa que convocou na época foi Papa João XXIII, para refletir sobre as grandes problemáticas, as grandes temáticas que a igreja precisava tratar, exatamente porque estava entrando numa nova fase do seu caminho de peregrinação histórica. E ali o Concílio Vaticano II nos colocou um documento que foi construído a partir da reflexão da igreja, chamado Lumen Gentium. Esse documento quer dizer exatamente luz dos povos. Cristo é luz dos povos, mas esse documento, vejam, reflete sobre o mistério da igreja. Agora, fique atento, nós vamos ler hoje o número 2 da Lumen Gentium. Um texto muito importante que vai dar continuidade à nossa reflexão do programa do sábado passado. A vontade salvífica do Pai. O Eterno Pai, pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo. Decidiu elevar os homens à participação da vida divina e não os abandonou, uma vez caídos em Adão, antes, em atenção a Cristo Redentor, que é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, sempre lhes concedeu os auxílios para se salvarem. Aos eleitos, o Pai, antes de todos os séculos, os discerniu e predestinou para reproduzirem a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de uma multidão de irmãos. E aos que creem em Cristo, decidiu chamá-los à Santa Igreja, a qual, prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos e manifestada pela efusão do Espírito, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos depois de Adão, desde o justo Abel até o último eleito, se reunirão em Igreja Universal junto do Pai. Vejam que belo texto que a gente leu nesse momento, você pôde acompanhar, e nós estamos seguindo aquele caminho agora. Nós tínhamos refletido muito sobre a palavra de Deus, a tradição. Lembram, nos programas anteriores nós estávamos estudando a Dei Verbum. Não sei se começou a assistir o programa agora. Nós seguimos, de certa forma, uma lógica de temas para nos ajudar a nos situar dentro do nosso caminho de reflexão. Por quê? Porque o cristão ele tem que refletir sobre a sua fé. Simplesmente as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande de pensar, né? Nós queremos esquemas
prontos que expliquem toda a realidade, não é? Eu estava dizendo para os meus alunos esses dias que nós vivemos um tempo do declínio da razão. As pessoas não querem pensar. As pessoas querem esquemas prontos, né, que expliquem toda a realidade, mesmo que a custo de sufocar esta mesma realidade, porque ela tem que se adequar nos nossos esquemas ideológicos. Então, quando eu trago esses temas de ampla abrangência, é exatamente para nos ajudar a nos situar no grande panorama da fé que envolve toda a nossa vida e toda a nossa existência. Nós falamos inicialmente de revelação. Deus revelou sua palavra na Sagrada Escritura. E nós falamos que para nós católicos, a nossa confissão católica diz que a palavra de Deus se revela também na Sagrada Tradição, ou chamada tradição apostólica. Então nós somos, digamos, refletir sobre onde estão os livros sagrados, onde estão aquelas fontes onde a gente encontra a palavra de Deus. E exatamente isso que nos importa, é uma palavra inspirada, por isso mesmo denominada Palavra de Deus. Agora, nós estamos indo para refletir sobre um outro grande mistério da nossa fé. Não sei se você percebeu no texto, que diz: todos aqueles chamados em Cristo pelo Pai foram chamados à igreja, a essa comunhão de fé. Exatamente, durante esse tempo, nós vamos refletir sobre a igreja. Exatamente, nós acabamos de sair da celebração da solenidade de Pentecostes. A igreja manifestada ao mundo como comunidade de salvação. O Espírito desce sobre a igreja. Como dizem os santos, o Espírito é a alma da igreja. Por quê? Porque ela não é simplesmente uma organização como qualquer outra. Ela tem a sua visibilidade, e a sua visibilidade, as suas estruturas, os carismas, aquilo que acontece, que a gente vê no sacramento da ordem, é uma igreja, é uma comunhão organizada esta igreja. Mas sua visibilidade deve ser expressão do invisível, lugar da manifestação de Deus. Por isso que quando nós dizemos a igreja, quando batiza, não é o Cristo que batiza. Tem ali o ministro da igreja. Quando nós celebramos, quando a igreja celebra a Eucaristia, é o Cristo mesmo que age através da sua igreja. Isso é a dimensão transcendente da sua missão. Então a igreja não pode ser entendida somente na sua visão imanente, mas ela tem o humano e o divino que se misturam, digamos assim, dentro da sua realidade. De fato, foi sobre isso que nós falamos no programa passado. Foi dito que a igreja é como que um sacramento. O sacramento precisa da matéria, o aspecto físico, a água no batismo, mas precisa também da ação de Deus que age por meio dessa água, que é o Espírito. As inúmeras graças que acontecem, frutos, digamos assim, dessa ação de Deus no sacramento. A igreja tem que ser um instrumento de Deus. E falava-se ali que a igreja deve refletir no seu rosto a luz de Cristo. Que imagem bonita. Você se recorda que a gente falou no programa passado que os padres da patrística, lá do início do cristianismo, usavam uma imagem muito bonita, dizendo que a igreja é como a lua e Cristo é o sol. Então, Cristo deve refletir. A beleza da igreja é refletir a luz de Cristo. E foi sobre isso que a gente falou, né? Que a igreja deve ser como que um sacramento. O sacramento da íntima comunhão com Deus, a dimensão da nossa relação com o divino, com a divindade, com o nosso Deus, mas também tem que ser sinal da unidade entre todo o gênero humano. Por isso que eu falo, nós cristãos não temos como objetivo primeiro ficar caçando hereges. Nosso objetivo inicial não é ficar atacando as pessoas. Nosso objetivo inicial é atrair as pessoas para o Cristo, criar pontes entre os seres humanos. Eu não entendo alguns cristãos que parecem que, se não tem um inimigo para combater, não sabe o que fazer com o seu cristianismo. Isso é sério, né? Nós precisamos. Primeiro é a luz que é apresentada. Deus ama, Deus nos quer na sua comunidade de salvação. E exatamente é uma comunidade de salvação. E agora, nessa segunda unidade, se fala sobre a vontade salvífica do Pai. O que significa? Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo profundo, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vai ser possível isso para todo mundo? Eu não sei. Eu já disse para vocês que tem muitas perguntas que a gente tem que esperar aprofundar mais. Mas uma coisa é clara para todos nós: o Pai tem a vontade de salvar todos. E Ele diz que a igreja tem que ser essa comunidade daqueles que crendo no Cristo, no Redentor da humanidade. E Redentor por quê? Porque essa humanidade se encontra numa situação de pecado. Depois do pecado de Adão, esse pecado que nós chamamos de
de ruptura de uma aliança, de uma amizade que Deus teria proposto, que Deus propõe ao homem, o homem decide romper essa aliança. Decide criar uma ruptura. E a comunidade de salvação é exatamente essa comunidade que nos fala que Deus não desistiu do ser humano. Mesmo diante da sua infidelidade, Deus envia um Salvador, envia um Redentor. E nele, que é o primogênito de toda a criação, o Pai pretende reunir todos os seus filhos um dia na realidade da consumação escatológica. Que palavrão, né, padre? Que realidade de consumação escatológica. Gente, nós somos peregrinos nesse mundo. Qual que é a nossa meta? A nossa meta é chegar a uma plenitude onde Deus será tudo em todos. Lembra da passagem de Paulo? Até o dia em que Deus será tudo em todos. Chegamos à plenitude da história da salvação. Mas por enquanto nós não chegamos ainda a essa plena manifestação. Estamos a caminho. Por isso a igreja é este sinal dessa presença, do chamado que Deus faz a todos nós, porque Deus quer nos salvar. E a igreja nos aparece como esse instrumento que foi predestinada já na antiga aliança, prefigurada, é a palavra que o texto usou ali, né? A igreja foi prefigurada, foi pensada pelo Pai desde todo sempre. Essa igreja peregrina nesse mundo anuncia a boa nova, administra os dons de Deus que nós chamamos de sacramentos, até o dia que nós nos reuniremos, termina o texto falando assim, em igreja universal todos diante do Pai. Esse é o projeto de Deus. No final, todos nós nos reuniremos diante de Deus para vivermos aquela comunhão plena que o Senhor nos prepara. Por isso que essa comunhão tem que ser vivida já agora. Nós temos que estar enfrentando as nossas divisões. Aliás, nós rezamos em toda a Eucaristia, fazei de nós um só corpo e um só espírito. Por quê? Porque as divisões estão sempre presentes. Sobretudo nesse tempo, né, gente? Papa Francisco, não sei se vocês perceberam, essa semana aconteceu uma coisa muito forte. Ele reconvocou todos os núncios do mundo inteiro e disse uma coisa muito séria. Apresentou um decálogo para aqueles que são os representantes do Papa nos países. E tem uma coisa muito séria que o Papa Francisco falou, não sei se você se lembra. Sabe o que ele falou? Vocês, como representantes do Papa e da Igreja, têm que se afastar desses blogs que são hostis ao Santo Padre. Como é triste ver que entre nós cristãos, né, alguns blogs que se autodenominam inclusive católicos, são profundamente ácidos, desrespeitosos e agressivos com o Papa. Isso significa de fato, meus irmãos e irmãs, que nós temos que rezar pela unidade da igreja. Nós temos que estar em sintonia com os nossos pastores. Nós temos que estar em comunhão com o Papa. Mais do que nunca, isso se faz necessário. Num tempo onde cada um quer ser o Papa, onde cada um quer decidir para si tudo aquilo que acha certo, mesmo que isso se confronte com muitas outras verdades. Em nome do quê? Nós somos uma comunhão de fé. Somos uma comunhão de irmãos, uma comunidade de salvação. E essa dimensão de comunidade é própria da nossa fé. Por isso que nós não nos salvaremos sozinhos. Nós nos salvamos como irmãos. Lembra que esse dia a palavra, o Evangelho falou, nessa semana mesmo. Aquele foi dito aos antigos, aquele que não matarás, continua. Eu não vim abolir a lei, continua válido, não matarás, mas eu porém vos digo. Veja que Jesus, sendo Deus, pode reinterpretar a mesma lei que o mesmo Deus do Antigo Testamento entregou. Eu, porém, vos digo, se você se encolerizar com seu irmão, guardar rancor no coração dele, ainda chamá-lo de tolo, de patife, você já pode merecer o inferno. Isso significa que a nossa fé passa necessariamente pela busca da comunhão e da sintonia entre nós, né? Então vejam que nós temos aí muito a fazer acreditando nessa vontade que Deus tem de nos salvar todos como comunhão de fé. E nós vamos para o nosso intervalo. No segundo bloco a gente vai voltar e vamos começar a responder as perguntas que você vai nos trazer. O número do nosso telefone 3349-1015, ou também você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp 993470532. Fique aí, a gente já volta.